Olá! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para um dos períodos mais incríveis e revolucionários da história, o Renascimento. Foi uma época que, olha, virou de cabeça para baixo o jeito que as pessoas viam o mundo, a arte, a ciência e elas mesmas. Então vamos nessa! Já parou para pensar nisso? Imagina só se cada passo do seu dia, cada escolha, já viesse com um roteiro pronto, escrito por outros. Parece coisa de filme, né? Mas antes do Renascimento, lá na Idade Média, a vida era mais ou menos assim para muita gente. E aqui a gente vê bem essa diferença gritante. De um lado, um mundo medieval, onde tudo girava em torno das regras da Igreja Católica e a fé era o guia principal. E do outro lado, bum! O Renascimento chega e o foco muda completamente. Passa a ser sobre as vontades de cada um, os prazeres da vida e com a razão, a lógica, iluminando o caminho. Foi uma mudança radical de mentalidade. E essa revolução toda começou com uma ideia central, uma que basicamente trocou o protagonista da história da humanidade. A palavra-chave aqui é antropocentrismo. É um nome comprido, mas a ideia é simples. Antroto vem de humano e centrismo de centro, ou seja, o ser humano no centro de tudo. Pela primeira vez em muito tempo, as pessoas começaram a se enxergar como as personagens principais da própria vida, sabe? Capazes de criar, de descobrir, de construir o próprio destino. E claro, com o ser humano nesse novo papel de protagonista, surgiram novas ferramentas para entender o mundo. Foram novas filosofias que deram, digamos, superpoderes para a mente humana. A primeira grande ferramenta foi o racionalismo. A ideia era poderosa. Em vez de só aceitar as coisas com base na fé, as pessoas começaram a usar a lógica, a observação, a própria cabeça para achar as respostas. A razão humana se tornou a principal fonte de conhecimento. E isso, claro, foi a base para a ciência moderna que viria depois. Aí veio o hedonismo. E calma, não é só sobre festa e bagunça, não. A ideia aqui é valorizar a vida aqui e agora, na Terra. É sobre apreciar a beleza das coisas, o conforto, a arte, uma boa comida, enfim, encontrar alegria nos prazeres que o mundo oferece, e não viver só pensando na vida após a morte. E se a gente juntar tudo isso, o resultado é o individualismo. Se as pessoas estão usando a razão e valorizando os prazeres da vida, é natural que o foco se volte para elas mesmas. A busca por objetivos próprios, por se expressar de um jeito único e comemorar as conquistas pessoais, virou algo supervalorizado. Foi aí, por exemplo, que os artistas começaram a assinar suas obras e a virar verdadeiras celebridades. Então, pensa só. O que acontece quando uma sociedade inteira começa a pensar diferente, a valorizar a razão e a celebrar o indivíduo? O resultado só podia ser uma explosão de criatividade, de arte e de descobertas científicas. O clima da época era esse, um otimismo geral tomou conta da Europa. E o motor disso tudo eram os avanços da ciência e essa nova crença na capacidade humana. As descobertas mostravam que era possível sim desvendar os segredos do universo. Isso gerou uma confiança no potencial das pessoas que nunca tinha se visto antes. Com toda essa confiança, os cientistas começaram a fazer perguntas bem ousadas, que batiam de frente com crenças antigas. E a principal pergunta era: Pois é, o questionamento era profundo. Será que tudo que existe na natureza foi criado só e unicamente por uma ação divina? Os cientistas da época começaram a olhar para os fenômenos naturais e a buscar explicações lógicas, que pudessem ser observadas. Não bastava mais dizer, foi Deus que quis. Eles queriam entender o como as coisas funcionavam. Foi o comecinho da ciência moderna. E na arte? Na arte surgiram verdadeiros gigantes, os titãs do Renascimento. Nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, eles viraram as grandes estrelas da época, criando obras que deixam a gente de queixo caído até hoje. Mas como é que esses artistas conseguiam bancar obras tão gigantescas e detalhadas? A resposta está numa palavrinha: mecenato. Basicamente, famílias nobres e comerciantes muito ricos e até a própria igreja patrocinavam os artistas. Era um jeito de mostrar poder e riqueza e, claro, de deixar as cidades cada vez mais espetaculares. E essa revolução toda não ficou só na Itália onde começou, não. Com as grandes navegações e o comércio bombando, essas novas ideias sobre arte, ciência e sobre o ser humano pegaram carona nos navios e se espalharam por toda a Europa. Ufa, que viagem, hein? Foi muita informação, eu sei. Mas para ajudar a fixar tudo, que tal um quiz bem rapidinho para a gente recapitular os pontos principais? Vamos lá? Primeira pergunta na tela. Vamos ver quem lembra.
Antes do Renascimento, qual era o foco principal da vida em sociedade? Tempinho para pensar. Isso aí, a resposta certa é as normas da Igreja Católica. Antes do indivíduo ganhar destaque, a vida era guiada principalmente pelas regras da Igreja e pela fé. Segunda pergunta. Qual é o nome daquela ideia principal? Aquela que coloca o ser humano como o grande protagonista da própria história. Aquela palavra-chave. Antropocentrismo. Acertou quem lembrou desse nome. Foi a ideia que deu pontapé inicial em toda essa transformação renascentista. Terceira pergunta, agora sobre os artistas. Das opções que estão aparecendo, Picasso, Michelangelo ou Van Gogh, qual deles foi um dos grandes mestres do Renascimento? A resposta é Michelangelo, claro. O gênio por trás de obras incríveis como a Estátua de Davi e as pinturas da Capela Sistina. Picasso e Van Gogh também foram geniais, mas são de outras épocas. E para fechar o nosso quiz, a última pergunta é: o que era o mecenato? Aquele sistema que deu uma força enorme para a arte florescer tanto. Perfeito! Era exatamente isso. A prática dos ricos e poderosos de bancar, de patrocinar os artistas. Foi o combustível que permitiu que esses gênios se dedicassem totalmente a criar suas obras-primas. Parabéns para quem acertou tudo! Bom, e para a gente encerrar, fica uma pergunta para ser respondida aqui nos comentários. De todas as obras incríveis do Renascimento, qual é a sua favorita e por quê? Pode ser a Mona Lisa, o Nascimento de Vênus, a Escola de Atenas, são tantas. Deixe a sua opinião aqui embaixo. E se ficou alguma dúvida, pode perguntar também. E claro, se curtiu essa nossa viagem, não esquece de deixar o like, seguir o canal e ativar as notificações para não perder as próximas. Até mais!